Se o cara entender que faz parte do processo, ele não sofre. Agora, se o cara quiser lutar contra isso, aí ele vai lutar sofrer. contra o mundo, né? Vou mudar Sim. porque eu quero. Isso não funciona, né? Não vai. Eu ainda vivi uma situação que eu lembro que quando o Guilherme fez entrevista comigo, ele esqueceu de perguntar se eu fazia anestesia para oftalmo e depois ele conferiu isso comigo. Esqueci de perguntar, você faz anestesia para oftalmo? Eu pensei assim, imagina, faço, claro. E isso, eu achei assim, eu falei, nossa, ele perguntou se eu faço isso aí tá tranquilo. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras que a gente pegou e que o serviço estava reintroduzindo, recredenciando, foi o transplante hepático. E na hora que eu ganhei a sala do transplante hepático, eu tive assim, essa visão, assim, sabe, essa coisa olhei para trás e falei, valeu a pena. Ainda todo bem. aquele TX que estava pingando e meus colegas correndo e eu catando feito uma louca. Graças a Deus por isso. E ainda teve um transplante hepático que ainda me marcou bastante, porque a doutora me liberou. Kézia, pode ir embora. Só faltava transportar o paciente. E eu tinha bebê em casa e eu pensei assim, cara, esse paciente está tão grave que a hora de passar pode ser que dê pipoco, que pare, e eu não quero perder. Porque até nisso pode ser que eu vá faturar, de ganhar, de ter conhecimento, de ter essa vivência. E eu fiquei até tarde lá para transportar, fiz questão de transportar o paciente para acompanhar do comecinho ao fim, entregar na UTI e terminar o serviço completo. Cheguei tarde em casa, depois fiquei até pensando, falei, nossa, que exagerada, né? Poxa, também não precisava tanto, né? Podia estar já em casa com a criança. E quando eu cheguei aqui e eu tive que encarar, mas na hora eu tive essa retrospectiva assim de, gente do céu, teve mês assim que teve um monte de transplante e eu fiquei pensando, realmente, são 3 anos para 30, né? E depois no R3 pra frente? Você começou a falar que no R3 começa a ficar mais tranquilo e aí tem tempo pra pensar na vida, né? Tem tempo, bastante tempo para pensar na vida. E assim, eu como hoje, no outro lado, de responsável do serviço e o R3 eu ser responsável dele, sou bem parceiro. Converso bastante. Inclusive, dependendo, a gente até libera períodos de 15 dias, 30 dias deles, para eles irem até... Os lugares onde eles querem ficar. Uma Exatamente, coisa que não tinha na minha... Isso é muito bom, né? Isso que ele tá falando é você fazendo residência, mas você faz tipo intercâmbio, vai fazer no outro serviço lá. É tipo um letivo. Porque na minha residência, eu só poderia fazer letivo em outros cantos, em outras residências que era SBA. Eu já mudei um pouco, porque conheci no mercado de trabalho. Eu falo pro residente, você pode fazer o seu optativo, que é 1 mês no R3, em outro serviço grande, para poder, de repente, pegar mais mão em alguma coisa e tudo. Mas você pode, sim, ir lá para essa cidadezinha interior, no hospitalzinho lá, um canto que o cara te prometeu, vai lá mostrar teu serviço. Vai lá mostrar que tu é um bom residente, vai lá que tu chega no horário, que tu tem um bom relacionamento, que a tua anestesia é boa. Vai lá. Então, assim, isso eu tento ajudar. Porque é uma coisa é uma forma que eu tenho de poder ajudar eles mesmo. E vocês, como que foram lá atrás? Saíram no último ano, começaram a fazer planos. Você já estava quase casando? Eu já tava noivo, né? Tava noivo. Tava noivo e eu casei, na verdade, no último mês de residência. Eu tirei 1 mês de férias, casei no começo de fevereiro e fui de mel, voltei e comecei a trabalhar. Mas aí você já voltou pra... Em março já comecei a trabalhar como anestesista num grupo aqui em Maringá. Em Maringá, você já veio, já fez a transição. Fiz a transição. Mas aí quando foi nisso, você já começou também a fazer, já tinha decidido onde iria ficar. Sim. Principalmente você falou que já tinha começou o relacionamento, então naturalmente já tinha escolhido voltar para... Ao longo do R3, né? A gente ficou na escolha ainda aonde a gente iria, Fortaleza ou Maringá. Sua esposa é radiologista, né? Rádio. Aí eu recebi uma proposta aqui em Maringá e eu gostava da cidade, falei, então fechou. Vamos tentar lá e... Cabeça de gente mais jovem, vamos lá ficar 2, 3 anos, não der, vamos embora pra Fortaleza. Porque Fortaleza eu tenho um monte de contato e tal. Acabou as coisas se encaixando, evoluiu e tô bem feliz aqui. Muito bom. E pra você queria voltar pra casa? Na verdade, eu sou de Rondônia.
A casa dela é mais longe, gente. Eu pensava que era daqui. Bem longe. É bem longe. Mas aí, como... Que fez a faculdade aqui, acabou se apaixonando pela cidade, então. Isso é verdade, né? Maringá encanta. Era por conta da proximidade com a família do pai do meu filho, para nos ajudar com os cuidados, porque daí quando eu fui para lá para estudar, né? Então lá tinha menos gente ainda para dar esse suporte. A gente acabou retornando. Ia acabar ficando por lá, mas por conta da pandemia, a demanda estava toda voltada para o Covid. Então, naquele momento imediato, para anestesista, não ia muito acontecer. Nisso, né, naquele momento eu estava num relacionamento e o pai do meu filho achou melhor que a gente voltasse para o Paraná. E, num susto, eu comecei a me apurar. Opa, então a gente vai voltar para o Paraná? Nossa, ai. Foi meio de supetão, então acabou não pensando... Aí eu comecei a tentar... Eu até lembro que eu entrei em contato com um colega que era cirurgião, porque eu não sabia nem quem era anestesista em Maringá. E aí comecei a disparar mensagens conforme foi me mandando contatos e mandar currículo para quem abria um pouco as portas. Né? Percebe que volta na parte da indicação, né? Fala com um colega que possivelmente não tem a ver com anestesista, não é da mesma especialidade, mas cirurgião e anestesista são brothers, né? Sim. Vivem juntos, trabalham juntos e acabam fazendo esse meio de campo, né? Então isso é fundamental. E olha para um lado assim que pode ser o seu professor, no preceptor no internato, na residência, o colega, é sempre bom, né? É que eu falo até do poder de indicar. Às vezes o meu pai falou uma coisa engraçada. Lembro se fosse hoje as palavras dele. Ele falou assim, né? Primeiro dia de faculdade de medicina. Voltei da faculdade todo feliz, né? Aí ele falou, meu filho, faculdade de medicina é legal, né? Eu falei, pai, é muito... Nossa, tô gostando e tal. Só festas e tal, né? Ele lembra uma coisa. A partir de hoje, a partir do primeiro dia, os teus colegas vão começar a ver lá na frente. Eles vão te avaliar o que tu vai fazer hoje na faculdade. Se você beber, encher a cara, passar mal, fazer vexame, na hora é bonito. Mas lá na frente, ele vai falar o Guilherme é aquele que vivia bêbado, vivia fazendo não sei o quê. Então, assim, o seu legado, a sua imagem começa agora, no primeiro dia da medicina. Isso eu nunca esqueci. Que bom. Eu já passei mal, beber, digamos assim, com a minha família. Na faculdade, ninguém nunca me viu desse jeito. Né? Sempre fui bitolado nesse ponto. E o meu pai estava coberto de razão. Então, no internato de medicina é a mesma coisa. Às vezes, tipo assim, o meu chefe ali é um cirurgião e eu quero anestesia. Mas esse cara, se ele te achar que você foi bom interno, ele vai te lembrar lá na frente, um dia que você for mandar mensagem para ele, cirurgião, e pedir para ele falar, tem uma menina aqui que tá voltando, é anestesista, ela foi excelente interna. Então, assim, ela vai... como é importante você, aonde você passar, você deixar uma porta aberta. E a gente tem hoje uma sociedade muito mais instantânea, né? Fala um termo sociedade líquida, é onde aquilo que eu faço para construir uma reputação pode demorar anos. Sim. E um deslize pode acabar com tudo. Né? Então, hoje em dia, o print é eterno, esse termo é real. As coisas podem virar, então o cuidado deve ser maior. Quer dizer que eu não posso viver? Cara, você pode viver, mas seja responsável, né? Entendendo que a partir de você saiu da medicina, da curso de medicina, que entrou na residência, você é profissional. Você já é profissional. E até, como você comentou, na faculdade, os seus colegas vão te avaliar lá na frente, né? Sim. Então, vão falar que o Guilherme era um cara dedicado, um cara responsável. Aquele cara eu confio. Né? Que talvez poderia ser até um colega que iria te indicar lá num outro serviço e tudo mais. Não, eu né? falo isso porque, assim, um exemplo. Eu tenho um colega de faculdade que pensa hoje, fala que ele é um mega profissional. Cara, mas eu tenho difícil aceitar. Porque o cara era muito vagabundo na faculdade. Vivia bêbado. Vivia fazendo bagunça. Então, assim, você entende? Eu tenho uma resistência